Nesse vídeo eu vou mostrar como fazer a aplicação de base com o pincel Dual Fiber e vou dar muitas dicas sobre como usar esse pincel, então fica por aqui para você aprender de uma vez por todas como usar esse pincel. E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. O pincel Dual Fiber tem esse formato aqui, ó, e ele é chamado Dual Fiber porque ele tem uma cerda mais curta embaixo e uma mais compridinha em cima. Isso faz com que ele deixe um acabamento mais natural para qualquer produto que você for aplicar com ele. Então ele é uma ótima escolha para quem tá começando agora na maquiagem e não quer carregar muito na base. Você consegue encontrar ele de diversos tamanhos. Esse meu aqui é um pincel mais ou menos grande, né? Eu tenho um médio, tenho um outro aqui que tem um tamanho médio, é um tamanho bom também. Mas eu prefiro esse daqui que é um grandão, porque assim a gente faz com que a aplicação da base seja mais rápida. Tem um detalhe bem importante na hora de você usar o Dual Fiber, que é, ele é um pincel super macio, ele é bem fofinho e as cerdas dele são bem espalhadas, assim, ele não é um pincel denso, as fibras estão um pouquinho longe uma das outras. Então o ideal é que você escolha uma base que tenha uma consistência leve, mais fluida e fuja um pouco das bases que são mais cremosas, mais pesadas e mais densas, porque esse não é o tipo de pincel ideal para você espalhar produtos que são mais densos. Ele é muito molinho, ele é muito macio. Então, se você pegar um produto que é muito denso, muito pesado, vai ser difícil de você espalhar, ele não vai dar o efeito que você quer, você vai gastar tempo e vai ser super frustrante. A base que eu vou usar com vocês hoje para aplicar com esse pincel vai ser essa aqui da Vult, que eu gosto bastante, e ela é uma base líquida que funciona super bem com o pincel Dual Fiber. Mas antes de eu partir para a aplicação da base, já clica no gostei aqui embaixo e se inscreve no meu canal, porque assim você me ajuda muito. Para facilitar a aplicação, a gente vai aplicar a base no dorso da mão primeiro, em vez de vir direto com ela assim no rosto, porque assim você já vai espalhar ela aqui na mão antes de aplicar no rosto. Isso vai te ajudar muito, vai ser muito mais rápido de você esfumar tudo e da aplicação ficar bonita. Então eu vou colocar só um pinguinho aqui no dorso da mão e aí eu vou espalhar aqui mesmo. O ideal é deixar o pincel inteirinho com base para que a aplicação seja mais rápida. E aí eu gosto de começar primeiro pelo centro do rosto e aí depois eu vou espalhando para as extremidades. E aí o primeiro movimento vai ser de batidinhas. A gente vai dando essas batidinhas assim para depositar a base, para ela ficar no rosto em vez de você arrastar ela. Então assim a gente vai construindo cobertura para essa pele. Eu já vou pegar mais um pouquinho aqui de base, porque eu já vi que precisa. E vou fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer. Vou espalhar por todo o pincel antes de aplicar no rosto. No começo vai ficar estranho por causa do formato do pincel mesmo. Como as cerdas são separadas, vai ficar tipo uns buraquinhos, assim, vai fazer umas risquinhas na sua pele. Mas tenha calma, vai dando essas batidinhas que você vai ver que essas risquinhas vão sumir. E se estiver acontecendo com assim muita frequência, você não tá conseguindo dar conta, não espalha, não tá ficando bom, provavelmente é porque você tá colocando muita base. Então experimenta colocar menos base da próxima vez pra ver se vai ajudar. E aí, por que eu gosto de sempre começar aplicando a base pelo centro do rosto? Porque a gente, nessa primeira depositada do pincel, a gente vai colocar mais produto. E eu quero justamente que eu fique com mais produto mesmo no centro do meu rosto. E conforme eu for para as extremidades, eu quero menos produto, para evitar aquele efeito de máscara, sabe? De tipo, não parecer que é o meu rosto. Então eu quero já deixar essa naturalidade, eu quero já que a base fique esfumada em direção às extremidades do rosto. Aí tá vendo que eu falei, ó, que o acabamento é leve? Essa manchinha aqui minha não cobriu. Se eu estivesse aplicando com um pincel mais denso, por exemplo, esse aqui da Macrylan que eu adoro pra passar base, essa marquinha aqui já teria sido coberta. Mas não tem problema, porque depois é só vir com um pouquinho de corretivo ou com a própria base mesmo, com o dedo assim, já vai ser suficiente. Eu tava com uma outra manchinha aqui que a aplicação com a base com esse pincel já foi suficiente e já cobriu. Eu adoro esse pincel particularmente para fazer a aplicação da base aqui, ó, do rosto pro pescoço. Muita gente tem dificuldade, né, de fazer esse esfumado, de fazer essa mescla do rosto pro pescoço. E esse pincel é muito bom porque justamente ele vai deixar o efeito mais natural. Então, se você tem um pincelzinho desse parado em casa, às vezes você nem usa ele para nada, você com certeza pode usar ele para fazer isso, né, para fazer esse degradê aqui entre pescoço e rosto.
Depois de aplicar a base com essas batidinhas, uma coisa que eu adoro de fazer é vir com o pincel com movimentos circulares assim, ó, com a mão bem leve, viu? Pra não arrastar a base, não estragar a nossa cobertura. Mas esse movimento, ele vai dar uma polida na sua base, vai deixar ela com um efeito bem mais profissional. E, inclusive, muitas pessoas usam o Dual Fiber pra imitar aquele efeito do Airbrush, que é uma maquininha que você aplica maquiagem a jato para o acabamento ficar bem levinho, bem sua cara mesmo, né, natural. E você também pode aplicar a sua base com outra coisa, com um pincel ou esponja que seja, e depois vir com esses movimentos circulares, se você quiser deixar o efeito da base mais leve, né, ficou muito pesada, aí você quer deixar ela mais leve, não tá conseguindo, com o pincel Dual Fiber dessa maneira você vai conseguir, vai ajudar bastante você. Uma coisa que o Dual Fiber não é muito bom é em alcançar os cantinhos. Pode ser que fique faltando aplicar um pouquinho de base, principalmente aqui em volta do nariz. Aí você vem ou com um pincel menorzinho ou então mesmo com o dedo assim, ó, só pra dar um acabamento final. E assim, gente, tem outras pessoas que aplicam de outras maneiras. Eu mesma, quando eu não quero muita cobertura, eu pego já a base aqui do dorso da mão e eu já espalho em movimentos circulares, assim, bem sem muita questão de deixar perfeito. Só que eu tô ensinando aqui pra vocês o jeito que eu gosto, o melhor jeito, assim, que eu encontrei de usar esse pincel, que te dá uma cobertura melhor e te dá um acabamento bonito. Então testa aí na sua casa, vê se esse jeito funciona pra você e depois comenta aqui embaixo pra eu saber se minha dica te ajudou. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você e se ele foi, clica no gostei aqui embaixo, isso ajuda muito o meu canal. E também se inscreve porque aqui a gente tem muito vídeo de maquiagem e de cabelo. Um beijo e até a próxima! E aí, gente, sejam bem-vindos a... Mas antes de eu partir pra aplicação... Eu já acho que a cobertura tá bem boa, mas eu vou vir com mais uma camada aqui pra mostrar pro... E aí, esse movimento de polir, assim, com movimentos circulares, é um ótimo que